Alô, alô, galera, aquele abraço. O papo agora é Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, porque a segunda rodada começou neste sábado com 3 partidas com vitória dos mandantes. Ceará 2, Grêmio 0. Corinthians 3, Vasco da Gama 0. Botafogo 2, Juventude 0. Corinthians líder, Ceará o segundo, Botafogo agora o terceiro colocado. Claro, nesse domingo acontecem mais 7 jogos. Como estamos apenas na competição, na segunda rodada da competição aí, obviamente que as posições podem, não que devem, mas podem mudar com o final da segunda rodada da competição. A partir de agora, tudo sobre os jogos deste sábado, vou mostrar aqui gols curiosos, inclusive, dos 3 jogos aí, a classificação atualizada e, claro, projetar o restante da rodada. Estamos apenas na segunda rodada de um total de 38. O campeonato tem agora 12 rodadas até a parada para o Mundial de Clubes, depois mais 26 rodadas até 21 de dezembro. Então, até dia 12 de junho, 12 rodadas, depois mais 26 rodadas. Deixa eu começar com o jogo do Ceará com o Grêmio aqui, gente. Ceará 2-0 para cima do Grêmio. Pedro Raul, de pênalti, a 25 do primeiro tempo, 1-0 Ceará. E Matheus Araújo, aos 50 da segunda etapa, o segundo gol que definiu, que confirmou a vitória do Ceará. Deixa eu rodar o segundo gol aí. Vamos lá, produção. Na tela, o segundo gol do Ceará, gol do Matheus Araújo. Até agora, eu não consegui entender por que o goleiro Thiago Volpi foi num escanteio para o Grêmio, para a área do Ceará. Não temos lance completo aí, apenas a definição do gol aí do Matheus Araújo. Não temos, desde o início da cobrança de escanteio para o Grêmio, Volpi da área, a bola passou por cima dos atacantes, por cima dos zagueiros, sobrou na esquerda, aliás, no lado direito de ataque, né, do Ceará, lado esquerdo do Grêmio, direito do Ceará. Jogador Matheus Araújo, avançou sozinho, sem goleiro, colocou a bola na rede. O Grêmio tomou um gol de time amador em Fortaleza. Aí, na coletiva, o técnico Gustavo Quinteiros falou que o time está crescendo, o time está evoluindo. Sinceramente, gente, eu não vi essa evolução em campo. Talvez uma evolução de entrega, não de futebol. Ele falou, inclusive, que o time teve, neste sábado, uma solidez defensiva contra o Ceará. Como assim? Eu só vejo no time do Grêmio crescimento, como se diz em vacaria, como rabo de cavalo. Está crescendo para baixo o Grêmio. Desempenho não, Quinteiros. E o Ceará, parabéns, hein? O Ceará, muito bem na largada, empatou com o Bragantino na estreia, 2-2 em Bragança, estava ganhando por 2-0, cedeu o empate, e nesse sábado venceu o Grêmio. Então, está na ponta de cima da tabela o Ceará. Será que volta a jogar no próximo sábado, dia 12, em Caxias do Sul, contra o Juventude? E o Grêmio, no domingo, dia 13, na Arena, recebe simplesmente o Flamengo, só o Flamengo, o melhor time na atualidade do futebol brasileiro. Coringão 3, Vasco da Gama 0. Deixa eu começar com o perdedor. O Vasco ganhou do Santos, é verdade, na estreia. É que o Santos também está mal das pernas. Será que o Vasco, de novo, pessoal, vai brigar na parte de baixo da tabela? Começando muito mal o Vasco da Gama. Foi 3-0 para o Corinthians, mas o Coringão marcou, na verdade, 5 gols, porque 2 foram anulados. Bem anulados, é verdade. Mas houve a construção das jogadas e o Coringão acabou fazendo 5 gols do Vasco, 3 foram válidos. Yuri Alberto, Depay e João Vitor Contra marcaram os gols do Corinthians. Na tela, o terceiro gol, uma trapalhada do goleiro Léo Jardim e do João Vitor, gol contra de João Vitor, terceiro e último gol da equipe do Corinthians para cima do Vasco da Gama. Olha só, uma trapalhada do setor defensivo do Vasco da Gama, ok. Não ia mudar nada, o jogo já estava 2-0 para o Corinthians, o gol aconteceu a 44 da segunda etapa, tudo certo, tudo ok. Quer dizer, tudo certo não, né? Em relação ao gol, tudo certo, tudo ok. Agora, da partida do Vasco da Gama, não. Historicamente falando, últimos 23 jogos, vou repetir, hein?
últimos 23 jogos entre Corinthians e Vasco da Gama, o Vasco tem apenas uma vitória nesses últimos 23 jogos. E o Coringão tem 15 vitórias contra o Vasco. A única vitória do Vasco nesses últimos 23 jogos contra o Corinthians aconteceu em 2024, ano passado, 10 de julho, quando o Vasco em casa venceu o Coringão por 2-0. A única vitória nos últimos 23 jogos. Tem agora no próximo sábado, dia 12, clássico Palmeiras e Corinthians, na Arena Barueri, mando de campo do Palmeiras, e o Vasco joga em casa, em São Januário, contra o Sport Recife. Botafogo, o atual campeão brasileiro. Um jogo muito equilibrado com o Juventude. Aliás, me surpreendeu positivamente o Juventude, que fez um jogo, sim, de igual para igual com o Botafogo. Botafogo, ok, foi melhor na partida, mas o Juventude enfrentou o Botafogo. Igor Jesus, a 23 do primeiro tempo, e Matheus Ponte, a 27 da segunda etapa, marcaram os gols do Fogão. Na tela, o primeiro gol do Botafogo, gol de Igor Jesus, que abriu o placar para o Botafogo. Botafogo na frente, já no primeiro tempo, e com uma tranquilidade maior na segunda etapa para ampliar o placar, tanto é que fez isso com o Matheus Ponte e consolidou aí a sua primeira vitória, o Botafogo, nesta edição do Campeonato Brasileiro. Mas repito, foi um jogo equilibrado do Rio de Janeiro, chamado jogo lá e cá, com uma vantagem, ok, e certa para o mandante, o Botafogo, que volta a jogar no próximo sábado em Bragança Paulista, dia 12, contra o Bragantino. Também no sábado, dia 12, Juventude volta a campo para jogar em Caxias do Sul contra a equipe do Ceará. Corinthians é líder, 4 pontos, saldo 3. Ceará é o segundo, 4 pontos, saldo 2, 4 gols marcados. Botafogo é o terceiro, 4 pontos, saldo 2, 2 gols marcados. E aí tem aqui o Botafogo, perdendo aqui para o Ceará a segunda posição pelo número de gols marcados. E o Fortaleza com 3 pontos é o quarto colocado na frente do Cruzeiro, do Juventude, do Grêmio e do Vasco da Gama. Por quê? O Fortaleza tem aqui, ó, saldo 2 contra saldo 1, por exemplo, do Cruzeiro. Então o Fortaleza fecha o G4 nesse momento. Na parte de baixo, Santos, Mirassol, Fluminense, Vitória e o Galo. Esses 5 times que perderam na primeira rodada da competição. A segunda rodada tem sequência nesse domingo. São 7 partidas. 4 da tarde tem Fluminense e Bragantino, tem Atlético Mineiro e São Paulo. 6h30 da noite, Inter e Cruzeiro, Vitória e Flamengo, Sport e Palmeiras, Mirassol e Fortaleza. E fechando a rodada, na Vila Belmiro, 8h30 da noite, tem o Santos contra a equipe do Bahia. São os jogos desta segunda rodada que acontecem no domingo, portanto, o encerramento da segunda rodada de um total de 38 rodadas no Campeonato Brasileiro. Ceará 2, Grêmio 0. Corinthians 3, Vasco da Gama 0, Botafogo 2, Juventude 0. Os jogos que abriram nesse sábado esta segunda rodada do Brasileirão. Fui!